Saudações, você está no Adoc Podcast. Hoje a gente está aqui com o Asdrubal Neto. Asdrubal Neto, na verdade, é padrinho desse projeto. De certa forma, ele está nos apadrinhando aí. Ele que na verdade, cede esse espaço belíssimo para a gente gravar esse podcast. E eu acho que a gente está começando aí 2022. Nada mais interessante do que ter ele aqui nos primeiros episódios de 2022 e aproveitar para reiterar os agradecimentos por nos acolher aqui na sua humilde residência, no seu escritório. Seja bem-vindo! Muito obrigado. Finalmente! E olha só, antes dele começar a falar, ele não tá. Ele não veio aqui antes porque ele só vive viajando, tá? Sexta-feira ele geralmente tá viajando em algum lugar e é muito difícil ter esse tempo aqui com ele. Por mais que sejam gravados na casa dele. O convite veio só agora, mas eu tô brincando. Luan, primeiro eu queria agradecer muito o convite, né? E dizer que eu não sou um padrinho, eu sou um fã do podcast, do projeto podcast, e um fã seu, por encarar esse desafio e conseguir iniciar um projeto de uma maneira tão corajosa, respeitosa. Eu tenho certeza que é só sucesso daqui para frente. E eu, querendo estar junto desse projeto, ofereci aqui o espaço, que é uma pequena contribuição, quase nada. Eu acho que você merecia um estúdio muito mais moderno do que esse. Nada, esse escritório é bem legal. Mas é isso, eu não sou um padrinho, eu sou um fã. Você tem um fã aqui que quer ver você cada vez maior. Você toma cuidado com o que você fala. Falando. A última vez você falou a casa é sua e eu tô aqui já tem um ano. E que venham mais anos. Neto, para começar, eu até conheço pouco da sua história de vida e sei pouco sobre como você se tornou um advogado criminalista, que é o que mais se ressalta na sua atuação profissional. E eu acho que talvez esse podcast a gente poderia começar um pouco, você falando um pouco sobre isso. Claro. Luan, a minha família, ela sempre teve uma atuação na área jurídica, não na advocacia em especial, mas na área jurídica. O meu avô da magistratura, minha avó da advocacia, o meu pai formado em direito, minha mãe também formou em direito agora, meus tios, e um tio muito especial, também chamado Asdrubal Júnior, um brilhante advogado. Que já esteve aqui conosco também. Que já esteve aqui no podcast. Que me fez o convite para estagiar no escritório dele no primeiro semestre de faculdade. Então, eu sou um privilegiado em razão disso. É uma realidade que nem todo mundo tem, de ter acesso a um espaço com tanta liberdade, igual eu tive, no primeiro semestre de faculdade. Mas antes de ingressar na faculdade de Direito, eu sempre quis ser advogado e eu sempre me envolvi muito nessa parte jurídica em razão do histórico familiar. Eu sempre admirei muito a minha família por se dedicarem a essa área. E em alguns momentos da adolescência, eu pensei em outras áreas, né? Mas foram pensamentos irresponsáveis. O que se passou nessa cabeça de adolescente? Então, Luan, eu era atleta de ciclismo. Ali com uns 13, 14, 15, 16, 17... Ciclismo rua ou ciclismo indoor? Estrada. E me dedicava, vivia só disso, era não fazia mais nada da vida, a verdade era essa. Só treinava, então a minha alimentação era pensando no treino, etc. Participei de algumas competições importantes, comecei a ter alguns resultados. E no meio desse caminho, em razão dessa minha atividade, eu imaginei que educação física era o meu curso. Uhum. Aí eu conversei com o tio,
hoje é falecido, e ele falou, não, você não precisa fazer educação física para continuar o esporte. Né? Conversou bastante comigo sobre isso. Ele era perito da Polícia Federal e me convenceu rapidamente, até porque eu sempre quis faculdade de Direito. Uhum. E ingressei na faculdade de Direito. Ingressei em uma determinada universidade de Brasília. Fiquei lá 1 ano, mas foi um ano muito ruim, porque eu não aproveitei aquele ano academicamente, né? Fui um verdadeiro vagabundo. Adolescente. 18 anos na faculdade de Direito. Acabei... Aproveitou o que a adolescência lhe vida. proporcionava. Aí, no final do ano, eu fiz uma reflexão, percebi que eu não sabia nada, né? Consegui passar nas matérias, porque isso não é difícil, mas percebi que eu não estava aproveitando e decidi mudar de faculdade, começar do zero. Então, abandonei tudo que eu fiz, eu não aproveitei nenhum crédito, fiz vestibular em outra faculdade, aí sim eu iniciei o meu curso de Direito. De uma forma mais responsável. Caramba, tu jogou 1 ano pro alto mesmo. Joguei 1 ano pro alto, porque eu percebi, Luan, que a minha carreira dependia daquilo. E eu percebi que as matérias iniciais do curso de Direito, elas formam toda a base de sustentação para o que vem depois. E eu não me dediquei àquilo e resolvi encarar de novo, mais aquele ano. No final, isso não fez 1 ano a mais, 1 ano a menos, isso não fez diferença nenhuma. Na verdade, fez diferença em razão da minha dedicação. No início da faculdade, eu nunca fui o melhor aluno, né? Até porque eu sempre busquei ter um equilíbrio nas minhas atividades, né, acadêmicas, família, namoro. Então, eu nunca fui um aluno 100% dedicado, né? Na faculdade. Não estou incentivando isso, o que aconteceu comigo. E no 6º semestre, eu percebi a necessidade de me dedicar ainda mais aos estudos. Então, na faculdade que eu sou egresso, que era a UDF, hoje UniDF, a grade era aberta. E o aluno que trocava de sala, o professor, ele ministrava aula sempre na mesma sala e, de acordo com a sua grade, você entrava na sala dos professores em que você teria aula, né? Então, aquela sala, por exemplo, é direito penal. Então, todo mundo que tem direito penal vai para aquela sala. Então, não é o professor que visita a turma, é a turma que visita. Isso, a minha época, eu não sei como está hoje. E eu comecei a perceber que em cada sala de aula dessa, eu tinha um aluno referência. Eu tinha o cabeção da turma. Aquele cara que se destacava. E por que eram pessoas diferentes? Porque a turma não era fechada. Então, eu tinha aluno ali de semestres diversos. Então, direito de trabalho era uma turma, direito civil era outra turma, com outras pessoas, né, um outro público. E eu decidi montar um grupo de estudos no 6º semestre de faculdade. Isso já estagiando desde o 1º semestre. Que é outra coisa que eu queria mais à frente falar um pouco sobre essa questão do estágio. Então, estagiando desde do 1º semestre em escritório, no 6º eu percebi essa necessidade de um aprofundamento acadêmico em razão da minha atividade no escritório, né? Eu sempre tive um grande professor, que foi o Asdrubal Júnior, que foi quem, enfim, me ensinou ali os primeiros passos da minha carreira. Queria deixar aqui, inclusive, um registro público da minha eterna gratidão que eu tenho a ele. E aos advogados que passaram ali também e foram meus chefes no escritório dele. Então, montei esse grupo de estudos, selecionando e convidei para esse grupo de estudos os principais alunos dessas turmas, os melhores. Eu não sou o melhor, mas eu quero estar ao lado deles. Alguma coisa eu vou aprender. E naquela oportunidade, foi feito um estatuto desse grupo, era um grupo de estudos sério, foi feito um estatuto com regras de se faltava, você
Caraca. Não podia ir, enfim, era expulso do grupo. Então, tinha uma seriedade. Isso acontecia todo sábado de manhã. E nós conseguimos uma sala da faculdade para isso. A faculdade cedeu para o nosso grupo uma sala até em outro prédio, um prédio que ainda fica lá à frente, que é o prédio da pós-graduação, uma sala moderna, ar-condicionado, maravilhosa. Eles cederam o espaço no sábado para esse grupo de estudos se encontrarem. Então, todo sábado de manhã, faça chuva ou sol, o grupo se reunia. E tinha algo específico, objeto de... Tinha. Como que a gente desenvolveu isso? Inclusive, uma dica aí para os alunos. Para quem está cursando. Porque deu muito certo, né? Ninguém do grupo ali não emplacou na carreira que pretendia. A ideia do grupo era o seguinte, não era reunir e estudar em grupo, né? Você estuda em casa sozinho, você se vira. Era dar uma aula para a turma. Então, todo sábado, um aluno, né, ou um participante daquele grupo, até porque alguns professores depois que estavam estudando para concurso começaram a fazer parte desse grupo. Um aluno dava aula de um determinado tema para aquela turma. Então, foi a forma que eu encontrei de começar a me preparar para a docência, que era uma coisa que eu já vinha namorando, já gostava, até, né, meu avô foi professor, meu tio. E concentrar mais o estudo, deixar o estudo de uma forma mais objetiva. Então, eu me lembro que no início nós pegamos o edital de delegado da Polícia Federal, que era um edital extenso. Nós dividimos esse edital em vários pedaços e cada um ficou responsável por um campo de matéria, de preparar as aulas, preparar uma prova, que era aula e prova. A gente casava no mesmo dia, prova com tempo. Então, eu não me lembro, mas a gente calculava o tempo médio para cada questão e casava dinheiro. A maior nota em menor tempo levava grana. Então, isso era um excelente incentivo. Acho que não era muito dinheiro, acho que na época, estudante, qualquer dinheiro é dinheiro, né? Mas isso durou até o 10º semestre. Então, e nessas aulas eu fiquei com a parte do direito penal. Então, comecei a estudar de forma mais profunda o direito penal. Comecei a me apaixonar ainda mais pelo direito penal, que é uma coisa que eu já gostava bastante, porque o escritório que eu atuava, o meu tio é criminalista. Né? Então, ele vivia isso lá no escritório dele e acabava... ele tinha outras áreas lá com outros advogados, mas, essencialmente, ele sempre foi professor de direito penal, meu avô também. Então, é uma área que eu acabei me dedicando mais e fortaleci esse conhecimento nesse grupo de estudos. Então, o grupo foi um sucesso. Era gostoso acordar no sábado e estar lá 8 horas da manhã, e era de 8 a meio-dia. Para dar aula. Para assistir a aula dos colegas, para dar aula. Então, é muito engraçado. No início, assim, todo mundo travado, não sabia como é que falava. Imagina, aluno do 6º semestre dando aula. Não tinha ninguém aí experimentado, todo mundo no primeiro curso ainda. Então, foi uma grande escola. Que bem legal. Eu tenho muito orgulho de ter. Se eu tivesse ouvido essa história antes, talvez eu tivesse criado um grupo também. O estudo, você estudar de forma mais criativa é muito mais fácil. Eu sentar e ler e estudar não é uma coisa que me agrada muito. Eu gosto de aprender muito, sou curioso, né? Gosto de ler sobre diversos assuntos, me dedico muito à leitura dos casos que eu estou atuando, mas alguns colegas sentam e acabam uma doutrina de parte geral de direito penal em 2 dias. Que isso. Né? Comem os livros ali. Não é a minha característica. Né? Não é a minha... Dentro
desse jogo aí, desse esporte que é a área jurídica, o direito. Eu não sou esse tipo de jogador, não. Uma outra espécie aí. Imagina, ele gosta de atirar já no que está trabalhando, estudar os casos específicos. Sim. Porque, na verdade, ler doutrina por ler é chatão, assim. Se não for para revisar, atualizou a lei. É importante. Doutrina, não, mas é... É importante quando você está construindo a base. Tá? Aí, agora, claro que conhecimento nunca é demais. Né? Não vou ser irresponsável chegar aqui e falar, não lê doutrina que é chato. Não é isso. É importante. Eu diria que até é fundamental. Mas você pode fazer uma leitura direcionada sobre um determinado tema ou uma leitura que os concurseiros fazem e tem que fazer. São obrigados. Uma leitura geral, né, para alcançar todos os tipos de situações ali. Não sabe o que a prova espera, né? E até para falar em concurseiro, eu nunca fiz concurso na minha vida. Né? Falando um pouco sobre essa vocação da advocacia, sobre esse desejo de ser advogado, eu nunca fiz concurso. Nunca passou pela cabeça? Não. No início da faculdade, acho que todo aluno de direito... Que as faculdades aqui em Brasília têm um pouco esse direcionamento, né? Tem. À época não, hoje mais. Tá? Mas no iniciozinho eu pensei uma coisa em delegado de polícia. Né? Meu pai aposentou como policial, meu avô antes mais da magistratura delegado de polícia, minha tia polícia também. Então eu também estava perto um pouco desse nicho aí, mas eu percebi que a advocacia era eu me apaixonei, porque na verdade eu já gostava e fui cooptado pelo meu tio no primeiro semestre. É covardia. Como, né? Primeiro semestre já puxa, vem cá, menino. No criminal, então. Criminal. E tive uma excelente oportunidade na parte não só jurídica do escritório, né? Como de atendimento a cliente, gestão do escritório. Então, tudo isso ajudou muito a consolidar hoje a minha carreira, a consolidar a minha sociedade hoje, com o Pierre, com o Leandro aqui no escritório, em razão também dessa experiência que eu tive lá atrás. Então, me formei na UDF e fui prestar exame da OAB. Né? Famoso exame Inclusive, da OAB. Parabéns. Nóis. Temos agora um novo advogado. Muito feliz por isso. Essa etapa eu já me livrei. Participei um pouquinho da sua formação. Participou, professor de Penal 1. Não sei se Penal 2. Não, Penal 1. Penal 1. Penal 1. E fui para a prova da OAB e não passei na prova da OAB. Você acredita, mano? Em criminal. Fiz, na época, quando não passar, tinha que fazer tudo de novo, né? Primeira fase. Não tinha repescagem. Eu fiz a primeira fase, fui aprovado. Até porque eu já tinha uma vivência, uma facilidade de escritório. Estudava, tinha um grupo de estudos. Fui para a segunda fase, em penal, com uma confiança absurda. Sai da prova mais confiante ainda. Caraca. Você sai da prova, tá os fácil. colegas preocupados, aquela questão. Eu falei, gente, prova mole dessa, não acredito. Aí esse é o resultado. Não, as minhas questões, a minha peça não foram corrigidas. Eu recebi a notícia, eu lembro até hoje, eu estava em Montes Claros, em um hotel, redigindo umas alegações finais. Confiante. E crente que era advogado já, e não era. Não foi corrigida em razão da minha letra. Mentira. Juro por Deus. Caramba. Colocaram uma observação lá, ortografia, caligrafia ilegível. Nossa. Assim. Não corrigiram. Realmente minha letra não é das melhores. E eu fui muito ingênuo quando fui fazer a prova. Imaginei que teria uma boa vontade na leitura, igual meus professores tinham das minhas peças da faculdade. Né? E não foi assim. E aquilo me deu Porque imagina, no escritório, vou virar advogado, já estou aqui, né? Sim. Vou emplacar minha carreira agora e, de repente,
tomo um susto desse na prova seguinte. Eu perdi o dia da inscrição. E era 2 por ano na época? Eram 2 por ano. Eu perdi o dia da inscrição, que até hoje não sei como isso aconteceu. Deixei para o último dia, o sistema caiu, eu entrei até com mandado de segurança. O sistema tinha caído mesmo. Foi um horror. Aí eu comecei a me questionar se era isso mesmo que eu tinha que seguir. Falei, poxa, mas tá dando tudo, né? Tinha tudo para dar certo. Tá dando tudo errado. O que tá acontecendo? Aí coloquei a cabeça no lugar e finalmente fui fazer novamente a prova. Com a letra melhorzinha. Aí, nessa oportunidade, eu nem estudei direito, Luan. Eu só fiz caderno de caligrafia. Comprei um caderno azul de caligrafia, igual de criança. Tinha até um elefante azul desenhado. Lembra? Caderno grosso, eu preenchi ele inteiro. E fui para. Aí fiz de novo a primeira fase. Fui aprovado, consegui uma nota ainda melhor do que na outra. Aí na segunda fase eu fui desenhando minha letra. A letrinha. Aí consegui a minha aprovação. Iniciei a minha carreira lá nesse escritório, que é o escritório do Asdrubal Júnior. E comecei a advogar ali. Pouco tempo depois, eu me desvinculei ao escritório e montei a sociedade com o Pierre, que estamos até hoje aí. Então, a advocacia sempre foi uma paixão. E a parte criminal, apesar do meu estágio, né, toda a parte do início da minha formação, eu ter uma vivência na parte criminal, mas quando efetivamente eu comecei a trabalhar, Luan, eu fui para a parte administrativa. Inclusive, eu comecei a dar aula na parte administrativa. E esse negócio da aula é curioso, porque eu comecei a dar aula antes de ter a carteira da OAB, em razão, porque eu formei... Não, vamos lá. Eu comecei a dar aula antes de formar. Por causa do grupo de estudos? Não, além do grupo de estudos, eu dava aula em cursinho preparatório para concurso. Caraca. Eu dava aula em cursinho preparatório, dava aula de direito administrativo. De direito administrativo 1, para cursinho preparatório. Aí, eu não vou falar o nome do cursinho, porque eu contratou um estudante de direito para dar aula. Mas eu me virava bem nas aulas. Aí depois eu comecei a dar aula para cursinho preparatório para a OAB, segunda fase, sem ser advogado. Por conta desse problema que eu tive. Eu comecei a dar aula e os alunos perguntavam assim... Eu me formei com 23 anos e hoje eu tô mais derrubado. Mas eu tinha uma cara de menino. Assim, eu tinha cara de 15 anos. Os alunos olhavam assim, professor, quando o senhor passou na OAB? De quando é a sua OAB? Eu desconversava, não, vamos ver, não falava, morrendo de vergonha, porque eu não podia falar. Como é que eu falo para uma turma que eu estou preparando os meninos para segunda fase da OAB, sendo que eu ainda não tinha passado na segunda fase da OAB? Né? Mas não era por falta de capacidade. Era uma... não sei. Mas aí comecei a dar aula antes. Aí, antes de colar grau, de me formar. Aí me formei em dezembro, em janeiro eu comecei a dar aula na faculdade. Não. Aí comecei a dar aula, aí não lembro se foi na faculdade, no cursinho, mas foi logo em seguida, assim, em direito administrativo. Até porque a cadeira... pelo direito administrativo. E eu gosto muito, por sinal. Até porque a estratégia do direito administrativo disciplinar é muito parecida com a estratégia do processo penal. Os tipos administrativos se assemelham alguns aos tipos penais. Então, eu comecei com direito... Até porque a cadeira para docente de direito penal e processo penal é muito concorrida. Então, delegado de polícia, quer dar aula, ele vai dar aula de quê? Penal. Crime. Difícil ver um delegado de polícia em outra área. Promotor de justiça.
Seria também comum ter um professor um delegado dando aula de processo civil. Pois é, seria incomum. Promotor de justiça, direito penal, processo penal. Então, você tem uma concorrência de professores altamente capacitados. Então, é difícil você iniciar no curso de direito com um professor de direito penal. Eu tive a sorte de conseguir como de direito administrativo, aí passei por ética, estatuto da OAB, e depois fui para o direito penal que eu estou até hoje. Fiz esse ano, na instituição que eu estou hoje, que eu me orgulho muito dela, 12 anos de docência. 12 anos. Só nessa instituição. De projeção. De projeção. É uma instituição que eu amo de coração, tem uma história, me ajudou muito profissionalmente, muito. E é onde eu me realizo, né? Fora do escritório. Aqui eu me realizo como advogado e lá como docente. Como docente, como professor. Tu já me soprou aí, pode falar da ideia do livro, mas eu na verdade queria perguntar, já que tu falou desse início de carreira, enfim, e já com essa tua experiência de professor de mais de 12 anos dando aula, tu costuma dar alguns conselhos e até tem uma ideia de um dia escrever um livro sobre início de carreira da advocacia. E o que seria o primeiro capítulo desse livro? Vamos lá. Sobre o que tu falaria? Porque não é algo tão fácil de começar, porque você vai trabalhar com... Enfim, melhor você falar, melhor você começar. Eu já iniciei esse livro. Tem 8 anos que eu não estou brincando. Já tem algum tempo. E eu tenho o título dele, que é Manual do Jovem Criminalista. Qual foi a ideia desse livro? Como eu disse anteriormente, eu tive um privilégio que eu sei que muitos não têm, que é iniciar desde o primeiro semestre de faculdade um escritório de advocacia. Uhum. Isso faz toda a diferença. Você ganha um tempo de carreira gigantesco. Então, eu percebi que muitos alunos, quando saíam da faculdade, iniciavam a carreira, ficavam perdidos, né? Que gostavam muito do direito penal. Onde que eu vou? Mas o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Porque uma realidade, Luan, a faculdade não faz advogado. Não forma, melhor dizendo, advogado. Forma bacharel. Ela não forma um juiz. Ela não forma promotor e nem advogado, nem delegado. Então, como que você se forma juiz? Como que você se forma promotor de justiça e como você se forma advogado? Fora da faculdade. Com as experiências que você traz de fora. Das outras carreiras eu posso falar muito pouco. Não as vivi. Mas da advocacia eu tenho um início de vivência da advocacia. A minha advocacia ainda é uma advocacia muito jovem. A advocacia é uma profissão madura, ela demora. Um negócio que, né, eu tenho plena consciência que eu estou no início da carreira. Então, para você se formar advogado, você enfrenta alguns... E ninguém te ensina isso. Ninguém para e fala, filho, vem cá. A advocacia funciona assim. É isso, você precisa seguir esse caminho. Então, a ideia do livro é orientar esse jovem portador de uma OAB, da carteira da OAB, e eu falo carteira e não carteirinha, porque uma vez eu estava no balcão do fórum, coisa que os jovens não vão entender nunca o que é. Que balcão? Balcão do fórum, buscando um processo físico, conversando com o servidor, tete a tete. E a servidora pediu para um advogado, né, um senhor já está do meu lado, a carteirinha dele. Só que ele se sentiu ofendido com isso, falou, isso aqui é uma carteira. Aí ele deu uma aula para ela, que era advocacia, a importância, que não é a carteirinha, isso é uma carteira profissional de advogado. Claro que... Advogado mais ele não foi tradicional. grosseiro, ele não foi grosseiro com ela, não foi... Mas eu achei interessante a visão dele, né? Ninguém vira para um
para um juiz e fala, me dá sua carteirinha de magistrado. Uhum. Deixa eu ver seu distintivozinho de delegado. Você fala, aí você vai preso. Né? Cadê seu pingente de delegado? Então, esse jovem portador dessa carteira de advogado, a ideia desse livro é que ele tem ali algumas informações que eu julgo necessárias para o início do desenvolvimento da carreira na área criminal. Isso, você perguntou o primeiro capítulo. Acho que a primeira pergunta é: por que ser advogado? A primeira pergunta é essa. Né? Por que você quer ser advogado? É uma carreira muito dura a advocacia. Mas, ao mesmo tempo que é uma carreira muito dura, uma carreira muito prazerosa. Só que precisa ter um perfil. Né? E esse perfil não é um perfil de estudioso ou não estudioso, um perfil de astuto ou não tão astuto. Não tem nada a ver com isso. Do que você quer para a sua vida. A advocacia é uma profissão que você vai servir. Sempre. Então você tem que gostar de servir. Você tem que gostar do ser humano, gostar da outra pessoa. Porque você tem que colocar na cabeça que você vai sempre estar pedindo alguma coisa para alguém. Advogado... Peticionando. Um nome mais bonito, né? É um eterno pedinte. E isso não diminui a profissão, muito pelo contrário. Né? Claro, o advogado luta pelos direitos garantidos. Aquela situação toda que quem assiste o podcast já ouviu vários grandes profissionais passarem por essa mesa aqui e apresentarem esse conceito, né, de advocacia. O Dani Salles, promotor de justiça, fala de uma forma muito brilhante do papel do advogado, em especial na tribuna. Uhum. Então, a primeira pergunta, Lu, é essa. Você está disposto a viver para servir? Não estou. Não que as outras carreiras você será servido, não é isso. Uma característica forte na advocacia é servir. Você está disposto a gerir uma empresa? A não viver de salário? A não ter horário? É uma forma diferente. É um nicho de trabalho, por isso que eu falo que é duro. Porque ele foge do padrão. Esse negócio de não ter horário, ele é uma faca de dois gumes, né? Porque geralmente se olha assim, não tem horário, eu faço meu horário, mas não é. Quem não tem horário trabalha mais, trabalha fim de semana e feriado. Então, não é trabalhar mais. Eu não, a gente não pode, Luan, falar que um advogado trabalha mais que um juiz. Eu fui criado dentro da casa de um juiz. Uhum. Né? Eu conheci o volume de trabalho que meu avô tinha com os processos dele. As mesas abarrotadas, é um negócio horrível. Eu acho que, inclusive, ele me afastou da magistratura pelo volume de trabalho dele. Eu não quero isso. Meu avô me levava para o clube e ele levava os processos para estudar. Então, assim, não é trabalhar mais ou trabalhar menos, é trabalhar diferente. Então, por exemplo, hoje é uma sexta-feira. Na segunda-feira, meia-noite, segunda-feira agora, meia-noite, estava dormindo, meu telefone tocou. Sou um criminalista, teve uma emergência, eu fui atender. Segunda-feira, meia-noite. Você sabe onde era a emergência? Na cidade de Goiânia. Então, estava uma chuva torrencial aqui em Brasília. Eu acordei, joguei uma água no rosto, passei um creme no meu cabelo, vesti uma roupa decente, não vesti um terno, mas vesti uma roupa que eu poderia me apresentar para um cliente, para uma autoridade. Peguei meu carro e fui para Goiânia. Cheguei lá às 3h30 da manhã, numa chuva torrencial. Virei a madrugada, não dormi, consegui retornar no outro dia às 5 horas da tarde para minha casa. Esse tipo de experiência
Não é que outras carreiras não tenham. Tem, mas é muito menor. Estou falando da realidade do criminalista, tá? Mas isso me faz trabalhar mais com o juiz? Não. Porque na segunda-feira passada, talvez, eu estivesse em casa. Estivesse, né, viajando, estivesse na praia. Porque você tem um trabalho por demanda diferente de um servidor público, que ele tem que bater ponto. Ele tem que estar lá fisicamente. Ah, mas eu sou delegado, ninguém foi preso hoje. O que tem que fazer aqui? Se ninguém for preso, eu não vou como advogado. Vou fazer o quê na delegacia? Ô, doutor, tudo bom? O que você está fazendo aqui? Não, estou esperando alguém ser preso. Não é assim que funciona. Mas o delegado tem que estar lá? Tem. O promotor de justiça tem que estar lá no gabinete dele? Tem. O juiz? Tem também. E eles trabalham menos que o advogado? Também não. Cada um tem o seu papel. São características diferentes. Então, essa realidade da advocacia, as pessoas não conhecem, os alunos não conhecem, o acadêmico não conhece. Não, é bem distante, né? Bem distante. Ele só conhece se for aquele acadêmico, Luan, que viveu isso no escritório. Aí eu falo da importância do estágio. O estágio, ele é o verdadeiro formador do profissional. A faculdade hoje mudou muito a característica, né? Hoje o conhecimento está na palma da mão no celular. Então o professor vai... Se eu chegar para o meu aluno e falar, olha, um conceito analítico da teoria tripartite do crime, o crime é fatídico, antijurídico, culpável. Ele vai digitar lá, crime fatídico, antijurídico, culpável. Ele vai ter conceitos, por vezes, que eu não li. Ele vai acessar conceito do mundo inteiro, de doutrinadores do Brasil inteiro. Então, não é esse mais o objetivo da faculdade, não é esse o principal objetivo, tá? O objetivo é a troca de experiência. Só não, o conhecimento está aí no celular, mas como que aplica isso? O que você vai fazer com isso? Como que você transforma isso em dinheiro? Como você transforma isso em resultado, em solução de problema? Qual o problema que você enfrenta com isso? Aí entra o professor. Aí entra a experiência. Porque repetir o que está no livro, aí não é um professor, é um papagaio ou um Alexa da vida, né? Alexa, você pergunta lá para ela, ela vai te dar a resposta. Né? Alexa, o que é tributo? Ela vai falar o que é tributo. Não vai? Para que isso aí? O professor tem que botar no quadro lá, tributo, taxa, imposto. Não precisa mais disso. Né? Isso é muito raso, isso é uma base. Antigamente, não. Antigamente, né? Não tinha acesso a esse tipo de informação. Então era muito necessário. Sim. Então, assim, somado a isso, aí você vem para a parte... as pessoas confundem estágio com parte prática. O estágio não é... Ele não se resume à parte prática. Não é isso. Né? Como que é a prática? Eu preciso fazer um estágio que eu tenho que pegar a prática. Não. Não é isso. É uma visão muito simplória do que é um estágio. Você precisa fazer um estágio, você estudando direito, tem que fazer um estágio para você aprender a profissão que você quer exercer. E não é só a prática dessa profissão, é tudo. É a teoria também. É a prática, são os erros, os acertos, tudo. Tudo você... Todo o conhecimento necessário para forjar um bom advogado, ele vem do estágio. Ele vem da experiência de aplicação daquelas regras e daquelas soluções que ele aprendeu na faculdade. Então, você pode fazer esse estágio depois que você formar. E depois que você estiver com a sua carteira da OAB na mão, não tem problema. Nunca é tarde para começar o estágio. Só que você pode fazer o estágio antes também e ganhar um tempo. Ganhar um tempo. Então, quando você... eu gosto de comparar um pouco
com o curso de medicina. Curso de medicina, por que se demora tanto a formar um médico? Porque ele tem o estágio do médico. Então, depois da grade regular ali, você vai ter um internato, que você visita todas as especialidades, escolhe se forma médico, né? Escolhe uma especialidade e inicia uma residência. Mas antes da residência ele já é médico. Não, ele não é médico. Ele é formado em medicina. Não, mas ele pode exercer. Tá bom, mas... Pode. Quem é da área sabe. Clínico geral. Não, tem residência em clínica geral. Mas ele é especialista. Então, assim, ele é médico. Quem está na medicina sabe que se forja um médico depois da residência. Né? Senão você vai ser igual aquele advogado que nunca fez estágio e passou na prova da OAB e está com a carteira na mão. Ele é advogado? Formalmente sim. Pode fazer tudo que qualquer um faz. Qualquer área. Qualquer área. Mas ele é realmente um advogado? Não. Ele não é realmente um advogado. Porque ele não teve essa maturação que é fundamental para o desenvolvimento da carreira. E é fundamental, inclusive, para a sociedade, para a proteção da sociedade. Você tem um profissional preparado para isso. Então, as pessoas precisam entender que a advocacia é para quem tem o desejo de servir ao próximo. Elas precisam entender que é uma profissão que demora a amadurecer e que a vivência na profissão, que é o que nós chamamos de estágio, lato sensu, é fundamental para se forjar um bom advogado. Só depois que você entende isso, que você começa a valorizar o tempo e esquecer um pouco o dinheiro, esquecer um pouco a questão salarial. Porque é o seguinte, hoje você passa num concurso, um bom concurso na área jurídica, e você começa a ganhar 20 mil reais do dia para a noite. Né? Antes disso, você gastou um tempo. Exatamente. Na advocacia, para você ganhar 20 mil reais, você vai levar um tempo. Quanto tempo? Vou dar uma média de tempo aqui. Eu diria, eu arrisco falar em 5 anos. Então, qual que é a comparação que eu costumo fazer, Luan? 5 anos de estudo para um bom concurso, eu estou apto a ser aprovado e logo ter um salário de 20 mil reais. Tá? Legado. Tem gente que passa com 3, tem gente que passa com 10. Estou falando uma média. E na advocacia, 5 anos me dedicando exclusivamente, com foco, com todo esse trabalho lá atrás, que eu vou falar um pouco da questão dos alunos durante a faculdade, eu consigo também atingir um valor, se não igual, muito próximo a isso. Senão não faz sentido. Faz sentido. Por que um advogado, com 5 anos de preparação, não consegue se aproximar, encostar ou até superar o salário de alguém que fez um concurso público? Né? Se é uma atividade também rentável. Porque as pessoas não enxergam e não se preparam para isso. As pessoas acham que advogar é você estar com a carteira na mão e agora sou advogado. Esperar. Não é assim que funciona. E não existe mágica para captar cliente. Por isso que demora esse tempo. Porque é uma questão de rede de relacionamento, das pessoas conhecerem você como advogado. Então, qual o melhor ambiente para você se mostrar advogado? Faculdade de Direito. Então, se você pensar, imagine o seguinte, você tem um problema de qualquer natureza que você precisa de um advogado.
que não seja do seu métier, da sua especialidade, você vai contratar um colega. Aí você lembra da sua turma da faculdade. Quem eu contrataria ali? É isso. Uhum. Tem que começar a pensar assim. Quem que eu contrataria? Aquele colega que era o maior vagal, só colava e passava Deus sabe como. Colava de mim, inclusive. E agora, passou na OAB e quer ser advogado, você contrataria ele por uma causa importante da sua família? Pouco provável. Pouco provável. Ou aquele que, desde o início, falava, meu irmão, esse cara, ele sabe o que ele quer da vida dele, quer ser advogado. É um cara estudioso. Não precisa ser o nerdão da sala, o chato. Não é nada disso. É aquele cara que sempre se apresenta dessa forma. Né? Sempre participa das atividades que a faculdade oferece, como advogado, dessa forma. Então, você vai lembrar dele. Poxa, esse cara está advogando, é bom, e eu quero que ele cuide do processo da minha família. Então, perceba, quantos anos ele está se preparando para isso? A faculdade, no mínimo, a faculdade inteira. No mínimo. No mínimo. E depois ele ainda tem um período de amadurecimento na carreira. Então, você coloca aí, vamos chutar por baixo, para começar a ter uma estabilidade 5 anos depois de formado. Mais 5 anos antes. Então, a gente está falando de 10 anos. 10 anos, Luan, você se mostrando advogado. Né? Mas e o juiz? Ele também teve 5 anos na faculdade dele, só que ele ficou se mostrando advogado. Ele ficou comendo livro. Ele não ficou lá, não gosto de direito de trabalho, eu quero ser criminalista, eu vou fazer essa matéria só para passar. Ele comeu todas as matérias porque o concurso não escolhe. Você tem que ser bom em tudo. Depois ele ficou mais 3, 5 anos estudando quando formou. Então ele também teve os 10 anos. Teve. O problema, só que qual que é a característica comum desses dois profissionais? O foco. Desde o início, nesse meu exemplo, os dois sabiam exatamente o que eles queriam. Uhum. E começaram a trabalhar. E é quase que uma fórmula de bolo. Dá certo. Não, eu nunca vi dar errado. Dá certo. Mas nunca é tarde para começar. Vamos falar disso também. Mas se desde o início você tivesse foco, é uma fórmula de bolo, dá certo. O que não é que não dá certo, mas o que normalmente acontece com muitas pessoas e gera um problema ou um atraso nesse processo. Eu não quero falar que não dá certo, porque é errado falar isso, que eu desanimo as pessoas se eu falo isso. E é errado, porque uma hora dá certo também. É quando a pessoa não está lá nem cá. E eu já ouvi isso de muita gente. Está no concurso, estudando para concurso. Eu quero concurso, mas negocinho aqui, eu vou advogar enquanto eu não passo. Ela não vai passar no bom concurso e nunca vai ser um bom advogado. Ela vai ficar no limbo. Aí ela vai começar a falar que tá difícil, que o mercado tem muito profissional, que não tem dinheiro, que concurso é impossível de passar, que a advocacia não dá dinheiro. Mas se perguntar, você é o quê? Concurseiro ou advogado? Não, eu estudo para concurso, mas também advogo. Né? É o que eu chamo de pato. É o pato. Não faz nada bem. Nada voa e corre, mas nunca vai ser o melhor nadador, nunca vai ser o melhor. Então, assim... Nunca vai ser o melhor em nenhum. Enquanto a pessoa não focar, aí vou voltar àquela minha fala, que a qualquer momento dá para começar, basta a pessoa parar e focar. É claro que existem realidades muito diferentes. Tem gente que tem que trabalhar para sustentar a família. Pô, como que eu vou fazer um estágio para ganhar R$1.000 se eu tenho que sustentar uma família? Eu sei que é difícil, é um desafio, né? Mas é assim que funciona. Se você não focar, todos os convidados
que você recebeu aqui nessa mesa, com diferentes histórias, todos eles têm a mesma, tem uma característica em comum. Determinação, foco. É o foco. É o foco. A determinação, ela é algo muito, muito íntimo. O foco, ele é mais forte do que a determinação. Porque com foco, há a certeza do resultado. Pode me cobrar isso depois. Com foco, há a certeza do resultado. Com a determinação, não há essa certeza. Porque se eu sou determinado, mas toda hora eu mudo meu foco, eu sempre vou ser alguém determinado a algo que eu não consigo completar. Se eu sou focado, mas não muito determinado, mas, eu tô aqui, advocacia é o que eu quero. Posso não levar os 5 anos, mas 10 eu faço. Agora, se você consegue unir foco, determinação, aí você vai ter uma coisa muito valiosa nesse processo, chamada sorte. Unir o foco e a determinação, você tem a sorte. Então, as coisas começam a acontecer. Então, a ideia, uma construção de carreira, é você entender aonde você está e aonde você quer chegar e fazer um planejamento para isso. Não. E esse planejamento, ele não precisa ser doloroso. Ele não precisa ser sacrificante. Porque se for, não é um bom planejamento. Está errado. Vamos lá, não é que está errado também. Mas não é um bom planejamento. Porque é algo que não vai ser duradouro e às vezes, Luan, o resultado ele não compensa o que você viveu. Por exemplo, algumas pessoas são tão determinadas e focadas que elas esquecem as outras áreas da vida. Elas esquecem os filhos, esquecem a esposa, esquecem a família, esquecem os pais e elas atingem o objetivo delas. Só quando ela olha para trás, ela fala, não valeu a pena. Tanto foco e determinação nisso não valeu a pena. É muito comum você conversar com pessoas que tiveram um sucesso profissional tremendo e começar a perguntar sobre a vida pessoal, essa pessoa até ficar com os olhos um pouco marejados, assim, por conta de não ter vivido a vida com mais leveza, né? Eu tô colocando um posicionamento meu, tá? De não ter vivido a vida com mais leveza, tudo bem, eu sou o melhor advogado do mundo, mas não vi meu filho crescer, porque enquanto ele estava lá, eu estava trancado na biblioteca estudando, entendeu? Então, é importante ter um equilíbrio. Ter um equilíbrio. A minha vida, eu tento buscar esse, não estou falando que eu consigo, tá? Mas em todas as minhas atividades eu tento buscar esse equilíbrio. Eu já trabalhei até o esgotamento total em outra atividade, né? Eu trabalho desde muito cedo, minha carteira foi... Esses dias eu consultei minha carteira de trabalho, foi assinado com 15 anos de idade. Até postei no Instagram, as pessoas até falam, pô, que foto horrível. Era eu fazer o quê, né? Tá, além do estágio, e aí eu vou te fazer uma pergunta que é muito comum ouvir isso de colegas que estavam na faculdade, que há uma dificuldade muito grande de estágios. Afinal de contas, tem uma limitação nos escritórios, ainda mais hoje, né? Com muita coisa digital. Além desse aprendizado de estágio, quem está começando, quem está na faculdade mesmo, o que tu vê que ela pode fazer, ou para onde ela pode caminhar, que ela pode também ter essas experiências e se aprofundar, cortar esse tempo, de certa forma, no objetivo de ser um profissional advogado? Vamos lá. Existem outras estratégias também, tá? Essas outras estratégias, elas não substituem de forma efetiva o estágio.
essa dificuldade no estágio é uma dificuldade no estágio remunerado. Ela existe. E ela vai existir cada vez mais. Sabe por quê? Antes eu precisava do estagiário. Atenção. Antes eu precisava do estagiário para fazer uma atividade que eu não dava conta de fazer em razão do meu tempo. Por exemplo, ir ao fórum buscar um processo, ir ao fórum levar uma petição. O estagiário fazia isso. Então eu tinha lá 10 prazos no dia, indo e 10 vindo. Eu precisava de 10 processos na minha mesa, precisava mandar 10 petições e eu precisava trabalhar em 10 processos no meu escritório naquele dia. Então, eu precisava da mão de obra do estágio, do estagiário, melhor dizendo, para fazer esse serviço que nós chamávamos de serviço de rua. Hoje eu não preciso mais disso. Eu não preciso de estagiário. Hoje o PJE resolveu esse problema. Para que eu vou ter um estagiário? Se quando eu termino a petição, eu entro no sistema e ela já está no processo. Se eu quero ver um processo, estou com o cliente na linha aqui, não, peraí. Vou lá no computador, acesso lá o processo dele, já estou com o processo no meu arquivo, baixo o processo lá no meu computador, 100%. Para que eu preciso de estagiário? Para fazer o quê? Servir de secretário? Não, é o estagiário em outro curso. Então, assim, para pesquisar jurisprudência, não, porque o advogado tem que pesquisar, porque ele está construindo a tese, ele precisa entender como o tribunal se posiciona, quem é o julgador. Então, você tem uma dificuldade em buscar esse estágio hoje, porque não há mais essa necessidade tão forte. E se não há essa necessidade, por que que o advogado empresário vai colocar um menino lá e falar, não, eu vou te pagar aqui R$2.000 para te ensinar. Você virar um grande advogado. Só que, ao mesmo tempo, você cria uma nova janela, que na verdade é uma janela que já existia antes, que é o estágio não remunerado. É você bater na porta do escritório e falar, doutor, tudo bem? Ó, meu nome é fulano. Eu posso vir aqui 2 vezes na semana só para aprender? Você não precisa pagar nada. Eu venho aqui e faço o que você quiser. Organizo seu papel, fico aqui, só para estar junto. Mas poucas pessoas querem isso e poucas pessoas podem fazer isso. Porque para você estar trabalhando lá, você tem que ter alguém pagando suas contas. Então, a realidade é um pouco difícil. Então, só falando rapidamente sobre essa questão da dificuldade do estágio. Se você quiser um estágio remunerado, realmente o mercado ele está um pouco mais limitado em razão dessa ausência de tanta necessidade dessa mão de obra. Mas o estágio não remunerado, muitos escritórios estão abrindo as portas. Muitos escritórios. É sem custo, afinal de contas? Você vai ter alguém para trabalhar sem custo. Né? Mas não é justo. Fala lá para o residente de medicina que não é justo ele ficar no hospital pagando uma mensalidade de R$8.000 para estar lá no hospital trabalhando, virando plantão 24, 48 e dormindo só na terça-feira à noite. Não é justo? Pô, tô trabalhando aqui nesse hospital de graça o ano inteiro, tô pagando para vir aqui R$8.000 por mês. Não, você não está pagando para trabalhar. Você está pagando para aprender. E o estágio de direito você não paga, mas você paga com o seu tempo para aprender. Então, as pessoas precisam entender isso. Que você está ali não prestando serviço, mas recebendo um serviço. E a hora que você muda essa chave, você começa a respeitar mais o seu ambiente de trabalho e entender que você ali é um estudante. E quando você entende isso, você aproveita muito mais. Você não reclama do trabalho. Você pede trabalho. Doutor, tem uma... Desculpa que eu tenho um alarme. Um alarme de F1. Eu preciso... Rapaz, é que na minha idade tem que botar os alarmes de remédio. Precisa tomar alguma coisa agora? Não precisa, mas não tá aqui, não vai adiantar. Depois, né, o antibiótico. Então, é importante entender essa questão do estágio. Agora, outras estratégias além disso. Não tem como, não achei estágio,
Minha cidade aqui no interior só tem 2 escritórios de advocacia, o que eu faço? Aí, meu amigo, você vai assistir julgamento, assistir sustentação oral e tentar colar com um amigo advogado aonde ele for, mesmo que você não seja estagiário dele. Você precisa entender como que se aplica no dia a dia isso. Então, ou seja, é uma busca muito ativa por essa construção. E eterna, amor. Não acaba. Não acaba. Aqui no escritório, nós temos uma equipe criminal dedicada só ao criminal, que ela é comandada pelo Dr. Arthur Gadê, que é o coordenador da área criminal aqui do escritório. Foi meu professor, foi meu chefe na faculdade como coordenador, quando eu era professor lá sou professor e ele era o coordenador à época. Então é um advogado assim, muito experiente. E toda semana a gente aprende uma coisa nova, a gente discute os casos. O que você acha disso? Estou pensando, não, vamos por esse caminho. Né? Então assim, se você pega o Arthur deve ter, sei lá, 30, 40 anos de profissão, ele vai ficar puto comigo. Mas ele tem ou seja, no mínimo o dobro do que eu tenho de experiência. Os dois com mais de 10 anos de profissão. Sim. E a gente ainda, né, discute caso, aprende coisa nova, aprende com os advogados mais iniciantes. A gente está sempre aprendendo. É uma loucura, é um negócio que assim, é uma profissão muito dinâmica. Muito. Não tem um dia igual ao outro na área criminal. Não tem. Por isso que é apaixonante. Por isso também que é apaixonante. Por isso também. Né? Aí eu queria falar um pouco do que você perguntou lá no início, que eu comecei uma construção e não respondi. Por que o criminal, né? Como que eu fui para o direito penal? Aí eu falei que eu iniciei em direito administrativo e a advocacia é interessante, Luan. Todo mundo fala assim, você pode escolher. O juiz não escolhe, né? Ele está na vara civil, depois na vara de família. Designado. Delegado. Advogado pode escolher, mais ou menos. Mais ou menos. Se você conseguir escolher, irmão, você levanta a mão para o céu, né? Mas a área de escolhe. O momento de escolhe. Então, quando eu estava no direito administrativo, eu tinha um cliente que me demandava, eu estudava isso, gostava disso e fui. Mas eu tinha aquela vontade do penal. Pegava um caso aqui, outro aqui, e comecei a conquistar, aparecer um pouco mais nessa área e conquistar uma confiança de outras pessoas e ampliar o meu rol de clientes, a ponto de eu não precisar mais ir para o administrativo e conseguir me consolidar na área criminal. Então, como que isso aconteceu? Eu fiz algum TikTok para isso? Não fiz. Quando tive a oportunidade de trabalhar em situações criminais, eu agarrei. Fiz muita coisa de graça para gente que não tinha condições. Né? O cara estava lá pela defensoria, eu olhava o processo assim, então, poxa, acho que eu posso ajudar. E via que não tinha condições. Eu te ajudo, cobrava bem baratinho. Porque, na verdade, ele estava me ajudando. Porque quando eu fazia, aí me dedicava, fazia bem feito, eu estava lá olhando para quem? Para o juiz, para o promotor, o servidor. Pô, esse advogado sabe o que ele está falando. Ele estudou o processo. Né? Aí você começa a ter um reconhecimento. Isso demora, né? Mas você começa a ser visto como alguém que tem uma especialidade. Claro, eu fiz uma pós-graduação na área, dedico meus estudos a isso, pretendo retomar meu mestrado para focar na área, mas aí é uma questão mais acadêmica, não muito da advocacia. Mas se eu virar hoje, mãe, e falar assim, eu quero ser advogado trabalhista. Boa sorte. Falar, não, eu quero ser trabalhista.
eu tenho que voltar para o meu estágio. Eu tenho que virar estagiário, começar tudo de novo. Claro que o tempo de estágio vai ser muito menor, porque eu não vou precisar aprender mais a atender o cliente, isso eu já sei. Não vou precisar mais uma série de outras funções que o advogado faz. Só que na área trabalhista, eu vou ser igual àquele que acabou de tirar a carteira da OAB. Que muda tudo. Entendeu? Muda tudo. A estratégia é outra, a visão, a matéria. Vou ter que me dedicar ao estudo, ter que entender como é que funciona a justiça do trabalho, o pensamento dos juízes. Então, aí eu tenho que começar meu estágio todo de novo. Daí imagina que eu faça essa opção. Vou começar meu estágio novo. É possível. Beleza, vou começar. Quando que eu vou ter um cliente trabalhista? Quando as pessoas começarem a me enxergar como advogado trabalhista. Nisso a internet ela está ajudando muito. Eu ainda não consegui me adaptar muito a isso. Eu ainda sou um dinossauro nessa área. As minhas redes sociais, elas não revelam a minha atividade, o que é um absurdo. Né? No meu Instagram é fechado, é coisas pessoais. Eu não... Acho que eu tinha 2 fotos lá na minha atuação profissional. Mas é uma coisa que é importante marcar a presença ali. Aonde isso vai chegar, se o TikTok é importante fazer uma dancinha, não sei. Pode ser que seja muito importante. Né? Eu não estou menosprezando quem faz, muito, muito pelo contrário. Essa pessoa tem uma visão que eu ainda não tenho. Até porque são formas, acho que uma não exclui a outra, tá? Acho que são formas de atuação diferentes. Mas eu só vou conseguir estar na área quando as pessoas me reconhecem, quando eu tenho uma autoridade nessa disciplina. E essa autoridade na advocacia é construída com tempo, com muito tempo, com estágio, com conhecimento. Né? Então você começa a forjar isso. Sem dancinha. Porque tu vem de uma atuação na advocacia bem tradicional. Eu venho de uma escola. Uma escola tradicional tradicional de advocacia. Talvez isso seja um problema. Né? Eu preciso correr atrás disso. Talvez não seja um problema, seja algo diferente. Não, se tu tá bem na tua forma de atuar. Aí que tá. O que é estar bem na advocacia? Eu entendo a satisfação, assim. Sim, ótimo. A tua satisfação pessoal. Eu tô bem. Então, mas isso não põe comida dentro da minha casa. Estar bem na advocacia é um conjunto de coisas, inclusive parte financeira. Então, eu não tenho como falar, não, minha forma é assim, eu vou atuar assim, eu não vou ter TikTok, não vou ter Instagram profissional, e o meu jeito é esse. Porque a maioria dos advogados mais tradicionais tem esse perfil de quase zero rede social. Tem, mas eles podem estar errados. Eu posso estar errado. E é importante... Opa! Pronto, agora não vai mais não. E é importante, Luan, entender isso e ficar atento. Porque quando você fala estar bem, uma coisa é hoje eu ter uma condição hoje. E ano que vem? Eu não sei. Porque eu trabalho por demanda. Se eu não tiver demanda, eu não vou ganhar. E como que vem a demanda? Demanda vem em razão dessa credibilidade. Mas se essa credibilidade ela começa a diminuir porque eu não me inseri no nível de marketing digital, eu vou começar a me afastar cada vez mais dessa demanda. Até chegar num ponto que eu não vou ter mais como captar cliente. Então, é difícil. E hoje, ainda, como que tu... Não sei se tu pode falar, como que tu vem trabalhando hoje para que tu se mantenha? Não, posso falar. Eu acho que devo falar. Compartilhar informação é uma das minhas paixões. Vamos lá. Primeiro, qual é o maior ativo de um advogado? Qual a coisa mais preciosa que um advogado tem? Um nome. E quando eu falo em nome, não é um nome tradicional na área. Não tem nada a ver com isso.
Isso é algo que existe, mas não é isso que eu quero dizer. Porque eu falo em nome, eu falo em credibilidade. Credibilidade, Luan, com o cliente, credibilidade com o mercado, além do cliente, e credibilidade com as instituições que você atua. Se eu sou criminalista, eu preciso ter credibilidade com o judiciário, o Ministério Público e a polícia. Se eu sou tributarista, eu preciso ter credibilidade com os órgãos de controle, enfim, com a administração pública. Essa credibilidade era construída com um trabalho de tempo e um trabalho sério. Então, aí falando um pouco da área criminal nesse assunto. Aquele advogado espertalhão que acha que está enrolando o delegado para tirar o cliente dele do flagrante, ele não está ajudando nem o cliente dele, muito menos ele. Porque em uma situação ele pode até se dar bem, mas aquilo não dura para sempre. E as pessoas, as autoridades estão ali, os policiais... E vão continuar por muito tempo ali, né? E não são bobos. Eles vão olhar e falar, pô, aquele cara tá enrolando a gente. Então, tudo isso vai criando dificuldade de atuação e dificuldade de relacionamento e expansão de contato. Então, por exemplo, se eu sou mal atendido por um médico, vejo que o médico me atendeu mal, tal, eu não vou indicar ninguém para ele. E tu vai falar mal dele, o risco de falar mal para umas 5 pessoas. A regra normalmente é essa. Mas posso até não falar nada, mas eu não indico, não volto. Agora, se eu tenho um profissional, às vezes não está nem me atendendo, está atendendo alguém que eu fui acompanhar. Pô, esse cara é bom. Eu vou, sem ele saber, falar, não, você tá com dor aí? Não, procura esse médico aqui, ó, maravilhoso. Tal. A advocacia é a mesma coisa, não tem segredo. Né? Então, eu preciso consolidar isso. Isso é com o tempo. As pessoas precisam conhecer. Quem que é o Luan? Luan é um advogado sério, competente, respeitoso, sério, combatível. E respeitoso. É um cara que vem aqui e fala, caramba, Luan, a gente vai ter que trabalhar. Aqui a gente tem que ter uma atenção maior, porque ele pega, mas não cria confusão. É um advogado que ele é combativo, mas não é escandaloso. Então, assim, é uma série de nuances, detalhes que formam esse nome, né? Esse ativo, esse patrimônio do advogado. Então, tudo isso, desde o banco da faculdade que a gente estava conversando antes, tudo isso forma o advogado, e eu procuro investir muito nisso, na seriedade do meu trabalho. Advocacia criminal, Luan, a gente recebe cada proposta, sim, muito indecente. É muito... Pode citar, exemplificar de forma didática? Vamos lá, eu não dou entrevista sobre os casos que eu atuo, não falo, porque eu preservo muito a intimidade do cliente. E ainda que eu fale de algum caso sem citar o nome, se ele estiver assistindo, ele fala, poxa, o cara está usando o meu caso, ele vai ficar... Mas eu tenho situações que já aconteceram várias vezes que tem como a gente trabalhar nos exemplos. Por exemplo, cliente, você chega na delegacia, o cliente fala, doutor, lá no meu carro, no estacionamento, tem uma arma embaixo do banco. A polícia não pode pegar de jeito nenhum. Vai lá para mim, pega aquela arma e some. Normalmente, o que um jovem advogado pensa? Vou lá, vou resolver. Meu cliente vai sair desse flagrante. Só que o que ele está fazendo, Luan? Ele está deixando de ser advogado. Ultrapassou a barreira. Está se envolvendo. E se e ninguém vai descobrir, tá? Ele vai pegar a arma, o cliente vão lá revistar o carro, realmente a arma não está aqui, ele vai resolver o problema, vai sair de lá com o peito estufado, dinheiro no bolso. Beleza. Aquele cliente, ele vai virar para um amigo chegado dele, cara, meu advogado é foda, o cara foi lá, pegou a arma e tal, tô aqui, ó, tranquilão.
pode contratar o cara, ele é bom. Só que olha a fama que começa a espalhar. Ou seja, vai ser o Exatamente. advogado do Trambique, né? Exatamente. E essa fama, ela se espalha também no seu convívio ali. Então, quando alguém tiver um problema criminal de ordem mais séria, que a pessoa realmente precise de um advogado, né, bala, um cara que ela confia, fala, pô, aquele cara lá meio trambiqueiro, que é o famoso porta de cadeia, não vou... Preciso de alguém melhor aí. Pronto, aí você começa a definir o seu nicho de mercado. Então, a primeira coisa que você precisa trabalhar é na autoimagem. É no seu nome, fortalecer o seu nome dessa forma, passando credibilidade, uma atuação séria para qualquer um, para o cliente, para quem você está, né? Assim, a coisa que me irrita profundamente é ser mal atendido por qualquer pessoa, mas em especial por magistrado. É muito comum, não é muito comum, mas sempre que acontece, eu chego no magistrado e ele não está num dia legal, que é humano, né? Então, começa a tratar mal, eu paro a conversa. Falo, excelência, estou vendo que Vossa Excelência não está no bom dia hoje, está um pouco ríspido, o tratamento está desigual, eu vou retornar aqui em outro dia para a gente tratar desse assunto. Porque eu estou me sentindo ofendido com a forma que Vossa Excelência está me tratando. Todas as vezes que eu fiz isso, o tom da conversa mudou. Ô, doutor, desculpa, realmente hoje não estou bem. O que é um direito dele não estar bem. Ele pode não estar bem. E é importante ter essa sensibilidade de falar, olha, tá bom, você não está bem hoje? Você não é obrigado a estar bem todo dia, eu não estou. Mas se tu altera junto... Você perde a razão. Aí você começa a ser visto como advogado encrenqueiro. Aí é onde... Aí toda essa construção para conseguir... Isso quem está falando é para... Respondendo a sua pergunta, como você faz para captar cliente? Tentando... Não estou falando que eu consegui, que eu consigo, que eu sou... Mas eu tento isso. Construir a minha imagem, o meu nome, dentro de um trabalho de competência, respeitoso, sério, combatível e com inteligência estratégica. Só que tudo isso depende da forma com que eu me apresento. Seja para o cliente, porque todo mundo é um multiplicador. Então é possível que a gente, em outro momento, alguém precise? Não. Procura lá o Asdrubal Neto. Pô, conheço o trabalho dele, é um excelente advogado. E eu nunca fui só advogado. E é assim que funciona, é assim que as coisas vão acontecendo, né? E isso desde a faculdade. Eu tenho amigos de faculdade que viraram juiz, né? Então, quando eu estou numa audiência, ele sabe com quem que ele está falando. No bom sentido. Ele sabe que ali tem um advogado que vai respeitar a cadeira que ele está sentado. E vice-versa. Eu sei que aquele juiz vai respeitar o advogado. Mas nem por isso eu vou deixar de ser combativo. Não vou baixar a cabeça para uma ilegalidade que eu entenda, né? Então, começa com essa construção. Estou resumindo, o assunto é longo, é assunto para livro, por isso. Além disso, Luan, a apresentação, essa apresentação pessoal, ela também passa pela imagem, né? Você não pode ter a imagem de alguém desleixado, você não pode ter a imagem de alguém irresponsável. Você não quer um profissional para cuidar de um caso sério que, pô, o cara só posta foto bêbado, caindo e fala um monte de besteira. Então, assim, isso tudo faz parte desse relacionamento. E não ter vergonha de pedir. No início da minha carreira, como advogado, já formando uma sociedade, eu pedi muita ajuda para amigos do meu pai, amigos do meu tio, amigos, sei lá,
Um amigo do meu pai tem uma loja, uma oficina. Fala, ô, tudo bem? Sou o filho do Ricardo, sou advogado, estou precisando muito trabalhar. Você não tem nada aí, não? Nenhuma causa? Nada está te incomodando? Sempre tem, Luan. Ah, tem um fornecedor aqui que estava atrasando pra caramba, não chegou a peça até hoje. Você resolve? Resolvo. Como é que liga? Vai lá no fornecedor, compra a peça. Não, resolvi, não é nem a peça do cara. Você comprou outra peça e deu para ele. Mas você conquistou o cliente. Então, eu fiz muito isso. De ir lá né, oferecer meu serviço. Olha, estou precisando. Você tem algum problema aí? Me ajuda. E as pessoas irem buscando, criando confiança no meu trabalho. Claro que no início você começa a trabalhar com relações jurídicas mais simples, de consequências não tão graves. Você não está trabalhando ali com a liberdade de ninguém, com patrimônio expressivo de ninguém, né? Com filho, com a guarda, enfim. Mas você está consolidando o seu nome. Então é um pacote de atitudes que formam esse profissional. Não adianta se você não se estruturar para isso, você não vai ter cliente. Uma outra estratégia, que é uma estratégia que é um caminho que não dispensa tudo isso que eu falei, mas encurta. Você se vincular a algum escritório no início da carreira. Para mim, isso é a melhor delas. O que seria se vincular? Ser contratado de um escritório. Pô, mas vou ganhar R$1.000. Só que você está dentro do escritório, aquilo vai te trazer outras oportunidades, você está durante o seu estágio ali. Porque eu entrei nesse assunto porque eu me lembrei de situações de amigos e alunos que saíram da faculdade, conquistaram a carteira da ordem, se tornaram advogados, juntaram e abriram um escritório. Uhum. E eu fui convidado para vários. E eu falava, eu não vou. Pô, mas a gente vai ser dono do seu próprio escritório e vamos arrebentar e tal. Não vou. E por que eu sabia que não dava certo? Porque eu já estava desde o primeiro semestre dentro do escritório. Eu já tinha entendido o negócio. Eu já tinha entendido como funciona a história de advocacia. Que não é só captar cliente, resolver. Não, é uma empresa. Bem complexo. Bem complexo. E eu falava para ele, falei, gente, eu lembro, teve até uma sociedade que eu lembro como se fosse hoje, dar uma conversa no café. Eles me chamando, eu falei, gente, olha, não quero gorar o negócio de vocês, não. Mas da forma que está sendo formatado, não dura 3 anos. Questão matemática, mano. Não dura 3 anos. Não, é que você já está no escritório, você está falando, não é isso. Conclusão, não durou 3 anos. Aí depois eu fui encontrar um deles e falou, não, realmente, tudo que você falou aconteceu. As pessoas não têm experiência nenhuma, nem como advogado, nem como gestor. Ah, mas eu fui empresário. Mas você nunca teve história de advocacia, é outra coisa. Esquece, é outra coisa. Primeiro ponto. Segundo, as pessoas não têm noção o que é um processo. Economicamente falando. Que ele dura muito tempo e que ele tem seus custos. Então as pessoas não conseguem manter essa roda girando. Uma sociedade de amigos no início se formaram e conseguiram muitos clientes com concurso público. Muitos. Os caras ganharam muito dinheiro. Eu olhava assim e falei, caramba, os caras estão arrebentando. No primeiro mês, cada um botando R$50.000 no bolso. Trabalhar nos processos. Atuação séria, perfeita. Só que depois de 6 meses, lá, o dinheiro acaba. E o cliente já pagou. Você já cobrou. E o processo continua. Aí eles tinham lá, mas eles tinham uma demanda de 500 processos. Então eles ganharam muito dinheiro. Aí tinha lá, aquele processo você ganha, você tem que acabar ele, né? Só que o dinheiro acabou. Quando o dinheiro acaba, o que você faz? Vou no mercado, oferecer. Cliente. Só que você já tem 500. Aí você capta mais 500.
Aí o dinheiro entra de novo. Aí você, opa, o dinheiro entrou, só que agora você tem 1.000 processos. Passa 6 meses, o dinheiro acaba. Você tem 1.000 processos. Não está recebendo R$1 para isso. Então o negócio vira uma bola de neve e não dura mais que 3 anos. Não dura mais que 3 anos. Então, tem uma matemática por trás disso para você precificar, para você entender o que você pode ter de custo, o que você não pode, entender o que você precisa de reserva pessoal de grana, o que você não precisa, para você manter a sua advocacia. Porque uma coisa que você recebeu hoje, o processo vai continuar, amanhã você não está recebendo. E aquilo vai custar. Pô, mas vai custar o quê? Vou pagar lá a OAB, pagar um programa para puxar, vai custar o seu tempo. Além disso aí, que também custa dinheiro, vai custar seu tempo. E quando você está dedicando seu tempo para cuidar de 10 processos, você está no escritório cuidando de 10 processos. Você poderia estar aonde? Você podia estar no restaurante, conversando com um amigo do seu primo, fazendo outro negócio, ganhando dinheiro. Só que você não está ganhando dinheiro, você está cuidando dos 10 processos. Só que você não consegue contratar ninguém para cuidar dos seus 10 processos, você não tem grana para pagar. Entendeu? Uhum. É uma sinuca de bico que você começa a entrar, difícil de você gerenciar. Agora, quando você entra em uma estrutura que já funciona, é diferente. Essa responsabilidade não é sua. Sua responsabilidade é fazer seu nome. Aquilo que a gente falou. A seriedade, pô. E ao mesmo tempo você vê como que acontece lá Vai dentro. aprendendo. Depois disso, aí você pode até voar sozinho. Vários advogados passaram pelo escritório e fizeram isso. Estão bem hoje. Graças a Deus. E o que eu puder ajudar, eu sempre vou ajudar. Fizeram o nome ao modo que eu coloquei aqui. Chegaram no momento e falaram, olha, agora eu tenho estrutura, eu tenho o reconhecimento do meu nicho social como um bom advogado e eu vou sozinho. Vou montar uma sociedade. Mas aí é outra visão de mercado, outra visão de negócio, é outro amadurecimento profissional. É o negócio anda. Dá certo e é bom. Isso tudo vai estar no teu livro. Se eu conseguir botar no papel isso, né? Acho que a gente vai fazer esse livro aqui por capítulos. É, Beleza, você falou desse capítulo. A gente vai gravar de novo, você vai falar do próximo capítulo agora. Eu amo falar de advocacia. Eu tenho várias paixões na minha vida. Sou um homem de paixões. Uma delas é a advocacia. Não, já percebi. Sempre fala. Enfim, você foi professor de Penal 1, eu já, naquela época, já tinha percebido a tua paixão pela advocacia. Até, de certa forma, me inspirou, mesmo naquela época. Que bom. A gente, enfim, já entrei na faculdade querendo ser advogado, sabendo o que eu queria. Logicamente, não sabia a área. E aí a gente anda tateando para saber aonde que você vai se encontrar. Até então, o criminal tem sido uma das paixões aí. Por quê? Perfil de atuação, até por tudo que você falou, o perfil de atuação eu me identifico bastante, me identifico com a matéria do criminal. O crime é sedutor, né? Também, o crime O crime é sedutor. O crime ele tem uma sedução aqui que não tem nas outras áreas do direito. E você sabe por quê? Trabalhar com direito penal é maravilhoso porque você trabalha com crime sem ser criminoso. Olha que coisa legal. Você trabalha no crime, ou melhor, com crime, Com o crime. sem ser criminoso. Sem as consequências de ser criminoso, né? E mais que isso, Luan, no direito penal você trabalha com comportamento, sentimento e relações humanas. É isso. Isso é legal demais. Eu também é outra coisa que me apraz. Isso é apaixonante. É você conseguir atuar na essência do ser humano. Você pega um homicídio, um caso que seja como
assistente à acusação, seja como defensor, e você começa a entender quem era a vítima, quem era o réu, ou quem é o réu. Que tem uma parte técnica, mas também tem o drama do caso. Tem. Tem o drama do caso. Crime é drama. Direito penal é drama. Para todas as partes, tá? Para todos os envolvidos ali. E quando você percebe isso, você começa a enfrentar ele de uma maneira mais técnica para se preservar, para você não entrar no drama, e de uma maneira mais humana também, até com o réu. Ainda que não mereça, em alguns casos, até com ele você começa a tratar. Eu sei que tu não costuma citar casos, mas teve algum específico que por acaso posso citar que te envolveu além do normal? Eu me envolvo muito com os casos. Me envolvo mesmo. A ponto de eu precisar de outras atividades na minha vida para não me afundar nos processos aqui. E você falou até das viagens, né? A sexta-feira, né? Por isso, porque essas atividades consomem também tempo e eu preciso disso para arrefecer a minha alma, a minha mente, para conseguir encarar isso, porque eu me envolvo. Agora, se teve um que eu me envolvi mais, é difícil falar, porque são envolvimentos diferentes. Tem casos mais curiosos. Eu tenho... os júris normalmente têm grandes histórias, né? Eu tenho um júri de um cliente que matou os assassinos do filho, confessou isso, e nós conseguimos uma absolvição dele. Ele confessando o crime. Então nós definimos uma estratégia, seguimos e ela deu certo. E o mais legal disso tudo, claro que tem a parte técnica, tudo que aconteceu, o planejamento disso, que é algo, enfim, que se eu começar a falar aquilo... Demandaria mais outras horas. Porque eu fico tão excitado com esse assunto e em planejar tudo isso, que daria um podcast para tratar disso. E ao mesmo tempo eu procuro preservar os clientes, caso. Mas essa situação especial, o cliente ele estava foragido, então ele não estava em plenário. Nós gravamos um vídeo dele falando, um vídeo bem profissional, muito interessante, dele confessando que até então ele não tinha confessado, explicando os motivos. Ó, realizei esse ato por isso, e desse modo, e não como a acusação aponta. E o mais interessante foi que ele me ligou antes de começar o julgamento. Era um julgamento que eu estava muito tenso, porque era uma estratégia muito inovadora. Tanto é que eu fiz o júri sem ler uma linha do processo. Eu estudei o processo, mas para o jurado eu não falei uma página do processo. Concordei com tudo que o promotor falou. Quando assumi a palavra, o promotor tem razão. Foi ele. Até então ele estava tentando demonstrar ali a autoria. Falei, não, ele está certo. A autoria é dele. E aí a gente buscou por um outro lado essa absolvição. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, ele me ligou antes do júri e falou assim, doutor, passei, acho que, sei lá, uns 14 anos, né, depois do fato que ele estava sendo julgado. Falou, esse tempo todo eu só dormi com remédio controlado, muita saudade do meu filho e com isso na cabeça, e, enfim, falou o drama dele lá, que eu já conhecia, e ele falou, hoje foi a primeira noite que eu consegui dormir em paz, depois de entender o que pode acontecer comigo e entender, né, o caminho que você traçou. E eu queria dizer o seguinte, não importa o resultado do julgamento hoje, eu posso ser condenado, posso ser absolvido, eu estou em paz por tudo que foi construído até hoje, por você. Cara, eu entrei com outro gás no júri. Entrei um leão, porque assim,
eu atingi meu objetivo. Não era absolver ele, não era reduzir a pena. Isso aí é óbvio, isso é o que o advogado tem que estar lá. Mas o meu objetivo pessoal era transformar aquela pessoa. O meu objetivo era mostrar para ele o que ele fez e abrir os olhos para o que aconteceu na vida dele, porque ele estava vivendo uma vida paralela que não existia, né? Um fantasma gigante. E quando ele falou isso, ele tirou um caminhão dos meus ombros, aí eu consegui entrar em plenário de uma maneira mais tranquila, mais solta. Fomos vitoriosos na estratégia. Coisa surpreendente. Então, assim, eu tenho exemplos parecidos em dezenas de outros processos. A gente tem um volume muito interessante de processos aqui no escritório, com histórias muito diferentes, né? Então, situações de estar com o réu no júri, a vítima, desde o início do processo, foi ele. Chegar no dia do júri, depois de uma construção de um caminho ali de perguntas para a vítima, a última pergunta é: você tem certeza que foi ele? E a vítima virar e falar: não tenho certeza que foi ele. Absolvemos o cara. Então, assim, isso é o que ajudar essas pessoas, servir, né? Servir é o que motiva. É o que motiva, é o que me faz querer continuar na advocacia. Tô no caminho certo. Tô no caminho certo. A minha linguagem é servir, serviço. Enfim, por essas e outras que eu me identifico. Que bom. Esse é o caminho. A partir do momento que você se dispõe a isso, você será um homem de sucesso, você será um advogado de sucesso. Isso aí. Você já é um homem de sucesso. Somos. Fabrício, a gente tá com quantas horas de podcast? Você fala demais, de novo. Não, mas já esperava o time. Quer fazer tuas alegações finais? Quero. Como de costume. Quero. Fazer suas alegações finais pra gente encerrar esse podcast. Que foi bem interessante. Tanto para quem advoga já, para quem tá começando, para quem tem um tempo, e para quem tá fazendo curso, porque é raro ter acesso a alguns conselhos como esses. Então, vou até ter algumas pessoas que eu vou encaminhar esse podcast especificamente porque eu sei que precisam bastante. Que bom. Isso é uma das missões do professor, né? Conseguir despertar isso e eu não sei se eu consigo, mas eu me esforço muito para atingir isso. Eu procuro isso, né? Mas um dia eu acerto. Alegações finais é o momento que você reúne tudo aquilo que foi capturado durante o processo. Então, fazendo as vezes aí das alegações finais em um procedimento criminal, reunindo tudo que foi falado aqui nesse bate-papo hoje, eu queria novamente destacar, Luan, a sua brilhante condução em todos os podcasts. Eu assisto todos. Você sempre fala, e o pior... Baixo, eu pago aquele prêmio lá do YouTube, consigo fazer o download. Assisto offline. Então, parabéns. E o pior é que tu comenta os negócios e o cara ele assiste tudo mesmo. Tem coisa que tá lá no final do tal episódio. Porque cada podcast é uma aula. Você tá ali com uma pessoa falando a história da vida dela. Pode ser qualquer pessoa, Luan. É uma aula. É uma aula. Se você pode pegar a maior autoridade do Brasil como um lavrador, eles têm vidas. É uma aula. É maravilhoso. Então, por isso que eu sou fã do seu podcast. Em razão dessas aulas. Porque para saber o conceito de determinado assunto, tem o Google. Eu boto lá e resolvo. Bem, então, primeiro, fazer esse elogio à sua
atuação e ao seu grande desenvolvimento. Quem assiste o primeiro podcast e vai assistindo, você vê que o Luan foi se transformando, melhorando, né? Tá voando, parabéns mesmo. Tudo que eu falei aqui, Luan, são assuntos que eu vivi, experimentados, testados, que estão dando certo. Me coloco à disposição para quem quiser entrar em contato comigo, trocar uma ideia. Pô, tô querendo abrir um escritório, tô querendo entrar nessa área. Vem aqui, conversa, portas abertas, eu adoro falar sobre isso. Agradecer demais a todo mundo que me cerca, que ajuda, desde da minha família até os colegas aqui do trabalho, que me ajudam a conseguir desenvolver a minha atividade. E é isso. Eu acho que se você faz com amor, com dedicação e foco, não tem como dar errado. Eu acho muito legal o teu otimismo. Não tem. Assim, cara, você tá fazendo assim, não tem como dar errado, não. Não tem. Eu nunca vi dar errado, mano. Eu nunca vi dar errado. Se não deu certo alguma coisa, a pessoa não agiu com amor, com determinação e com foco. Todas as histórias de sucesso têm essas características. Verdade. Quanto mais foco, mais dedicação, mais resultado naquilo que você focou e se dedicou. Algumas pessoas focaram e dedicaram na família. Famílias maravilhosas. O cara não tem dinheiro para comprar uma barra de sabão, mas e daí? Qual família o cara tem? Qual os filhos maravilhosos que ele tem? Foi o que ele focou e dedicou. Então, é uma realização. É o sucesso. É o sucesso. É um homem de sucesso. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigado por, né? Até pelo milagre de estar em Brasília sexta-feira. E, cara, obrigado novamente pelo apoio. Sempre tem nos apoiado, sempre tem assistido todos os podcasts. Fã. E obrigado de verdade, cara. Eu te liguei uma certa feita para tu participar de um podcast, eu gravava em áudio e estamos aqui hoje. E eu sou muito grato por isso. Obrigado de verdade. Maravilha. E obrigado para você que nos ouve e nos assiste até esse momento. Se inscreva em nosso canal e todas aquelas coisas que você está acostumado a ouvir. Ative as notificações e muito obrigado. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.